Seja convosco. Amém. Sabe que eu recebi uma voz de muitas águas. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Todo mundo está falando porque achou Gálatas 2, é isso? Amém. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam da maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzi-la à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência de homens. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Estamos discutindo, trabalhando sobre Gálatas capítulo 2. Nós, nos primeiros versículos, tratamos que Pedro foi lá fazer essa consulta, não no sentido de pedir aprovação, mas no sentido daquelas pessoas que estavam atrapalhando o progresso do Evangelho. Ele foi mostrar de uma forma aberta e geral que o que ele pregava era exatamente o que Pedro pregava, o que os apóstolos pregavam, e ele foi aprovado no Evangelho que ele pregava. Porém, Efésios 2:11 mostra um quadro diferente, que nós já falamos que é paralelo a Atos capítulo 14, 15, 16, em que Pedro está lá em Antioquia, e ele começa a ter comunhão com as pessoas. E aí chega um grupo, chamado do grupo enviado por Tiago, religiosos, judaizantes, que começam a pregar que sem a circuncisão, apesar de Cristo, ninguém é salvo. Quando Pedro ouve isso, em vez dele se levantar como autoridade e dizer, vocês estão errados, ele abaixa a cabeça e fica com vergonha e se amolda ao conceito daqueles judaizantes que Paulo foi enfrentar lá em Jerusalém. Um dos episódios mais tensos e dramáticos do Novo Testamento. 2 líderes apostólicos, ambos respeitados na igreja, ambos poderosamente usados por Deus, e Paulo confronta Pedro. Não que Pedro tivesse negado a doutrina. Pedro não estava inventando nenhuma moda, mas ele nega a aplicação. Ele fala de coisas lindas e maravilhosas, mas ele não vive. O que Paulo faz? Você está errado. E aí nós começamos a trabalhar o contexto de
a versão de Pedro, ou a história de Pedro dentro desse contexto, a história de Paulo, o que Pedro fez, por que ele fez e as consequências do que ele fez. E a mesma coisa nós vamos tratar de Paulo. Na semana passada nós fechamos perguntando o que ele fez de errado, já que ele não pregou diferente, ele não mudou o seu discurso, mas a sua prática era uma prática que era contrária àquilo que ele estava pregando. O que ele pregava não deixou de ser verdade. Se há algum tempo eu caí, droga, adultério, roubo, o que eu preguei, que está segundo as Escrituras, você continua recebendo como verdadeiro. As práticas que não são bíblicas, e para isso você precisa ler a Bíblia, senão você não vai saber. As práticas que são bíblicas, você mantém. As que não são bíblicas, você descarta. Pedro era um cristão judeu, desfrutava da fraternidade dos crentes de Antioquia, inclusive na ceia do Senhor. Um dia chegou a Antioquia o grupo de Jerusalém, aqueles chamados da parte de Tiago, e eles pregavam, Atos 15:1, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Todo que se for acrescentado ao Evangelho como necessário para a sua salvação, além da fé em Cristo, além do sacrifício de Cristo, é mentira. A palavra de Deus diz, você tem que entregar o seu dízimo e oferta, mas se alguém chegar para você e falar assim, olha, se você não entregar, você vai para o inferno. Mentira. Se você não demonstrar amor, se você não fizer isso, mentira. O que acontece é que não é um reflexo de quem é. Pode ser que você se arrependa, mas a sua ação na terra não vai gerar uma causa, porque a causa já foi definida antes da fundação do mundo. Jesus Cristo morreu lá no tempo de Deus, e é um livro da vida do Cordeiro em que eu e você temos o nome escrito lá, um nome escrito com linhas de sangue, em que nenhum ato seu pode apagar isso. Ponto. Por mais que nós olhemos e falamos assim, não é justo isso. Eu vou na igreja, eu pratico isso, aquilo, outro. Ele, com esse procedimento, ela com esse procedimento. Imagina você chegando no céu ainda com a mente humana e você dá de cara com um Hitler. Entrei no lugar errado, justiça humana. Você entende que os nossos pressupostos, os nossos padrões, eles nos levam a executar a justiça dentro do que nós achamos do que é o certo ou o que não é certo. Como apareceu lá agora a figura do Benny Hinn, que é um pregador neopentecostal, totalmente fora da palavra, e aí está lá, ele falando assim, eu me arrependo pelos anos em que eu preguei dentro da teologia da prosperidade. O que os crentes verdadeiros deviam falar? Glória a Deus! Ele andava errado e agora anda certo. O que os santarrões falam? Mentira, conversa. Apesar de ser uma regra e uma moda do povo, um cantor gospel, um cantor que canta músicas mundanas, ele fala, eu me converti, agora eu vou cantar só músicas cristãs. Os crentes vão olhar e falar, glórias a Deus. O que os santãos vão falar? Mentira, ele não está conseguindo ganhar dinheiro lá no secular, então agora ele está cantando dentro do cristão, porque ele quer dinheiro. Pode ser, pode, mas o nosso julgamento é sempre esse. Era impróprio que crentes judeus incircuncisos participassem da mesma mesa, mas Pedro não estava fazendo isso. E Pedro poderia não participar da mesa? Poderia. O problema é que ele mudou de comportamento. Ele tinha um comportamento antes das pessoas de Tiago e depois, e foi isso que ele fez de errado. Por que ele fez isso? Qual a motivação? Porque Pedro criou esta brecha desastrosa na comunhão da igreja de Antioquia. Porque o que tinha sido construído por Paulo era: nós falamos a mesma língua, nós vivemos o mesmo evangelho. Tanto que aqueles homens, eles estenderam a mão para mim e falaram: nós andamos juntos.
por que Pedro criou esta brecha. Já vimos a causa imediata, que foi a chegada desse povo judaizante. Mas por que ele se deixou influenciar? A figura de Pedro, se você começar a analisá-la, você vai ver que ela é uma figura com muitos erros e muitas falhas, muitas ações em que talvez você se identifique. Nós temos analisado o Evangelho de João, capítulo 18, nós temos visto que Pedro erra demais, ele nega demais, ele não negou Cristo apenas 3 vezes, ele negou muito mais. Nesse contexto aqui, ele está negando a Cristo, ele está falando, não é só suficiente o sacrifício de Cristo, precisa também você ser circuncidado. E as ações que parecem pequenas, elas não são pequenas, porque elas tiram a glória do que é de Deus e colocam na ação do homem. Devemos supor que eles o convenceram, está muita movimentação, hein? Lembremos que devemos supor que eles o convenceram de que estiver agindo de maneira errada ao comer com os gentios? Será que aqueles homens sentaram com Pedro e falaram: Pedro, você está fazendo desse jeito, mas você está errado? Não. Lembremos o que havia pouco tempo. Abre Atos 10 e 11, eu não vou ler inteiro, mas só para você saber onde está o texto, não parecer que eu só estou falando. Atos capítulo 10 e 11. Não vou ler, eu vou falar, tá? Esse mesmo Pedro, 10:1 fala: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte. Lembra da corte lá de Jesus Cristo? Que nós estamos tratando em João 18, é esse aí, ó. Corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Era um homem que praticava a palavra de Deus, mas que não a conhecia. E esse homem, ele começa a proceder aquilo. Deus olha para essa situação e vê Pedro sentado, no versículo 9, ele está sentado lá na laje. E aí ele tem uma visão. Essa visão é uma trouxa de pano que desce dos céus. Estava na hora do almoço, para na frente dele muitos animais considerados imundos, e Deus fala: mata e come. E ele fala: não mato, nem como. Mata e come. E fica aquele jogo, né? Aquele ping-pong. E Deus fala: não diga que é imundo aquilo que eu fiz santo. E assim vai ocorrer, vai vir alguém e você acompanha, e você come junto, e você batiza e vive junto. Voltamos para o nosso contexto de Gálatas 2. Ele recebeu uma ordem direta do próprio Deus, e quando ele vê aqueles homens vindo como o grupo de Tiago, que eram os judaizantes, o que ele faz? Ele se constrange, ele fica entre obedecer a Deus e se dar bem com os homens. O que ele opta? Se dar bem com os homens. Pedro recebeu uma revelação direta e especial de Deus exatamente sobre esse assunto. Ele estava no terraço de uma casa em Jope. Pedro concordou que deviam receber o batismo cristão e que deviam ser recebidos na igreja cristã. E no Atos capítulo 11, as pessoas começam a questionar Pedro. Ele foi chamado, fala: por que você está fazendo isso? E ele vai lá e fala para eles: olha, como que eu podia negar o batismo para aqueles homens? Eles eram homens que viviam segundo os princípios da palavra, não eram circuncidados, não eram judeus, mas eu orei com eles, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Quem sou eu para pegar e dizer que eu não vou dar o batismo para eles? Aqueles homens ouviram e falaram assim: é mesmo, Pedro, você está certo. O que ele faz aqui? Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Devemos supor que Pedro tenha se esquecido da visão que ele teve em Cornélio. Será que é possível a pessoa esquecer uma visão como essa? Será que é comum?
Será que se Deus ele te der uma oportunidade, você vê um anjo, você está lá orando na sua casa, e aí o quarto ilumina assim com aquela luz, e aí o anjo vem te trazer um recado, será que no outro dia você esquece? Será que ele traiu a revelação que Deus lhe dera? Não há em Gálatas 2 indicação alguma de que Pedro houvesse mudado de opinião. Por que então ele se afastou da comunhão com os crentes gentios em Antioquia? Seu afastamento da mesa dos crentes gentios não foi incitado por algum princípio teológico. Não é que alguém falou, você está errado. Isso pode ocorrer na minha vida e na sua vida. Em algum momento da sua caminhada, a pessoa chega e fala assim, olha, você está caminhando por aqui, mas a palavra de Deus fala que é outra coisa. E por mais que seja doído, você faz o quê? Muda o seu rumo. O que levou ele a mudar foi medo covarde de um pequeno grupo. E é algo que eu falo para as pessoas. Você está numa situação e você tem duas opções. Ou você age como um cristão, ou você age como um covarde. São duas opções que você tem. Você está pelejando, pegando o termo do irmão André na oração, peleja, termo de cara de fogo, entendeu? Você está na peleja. Você tem duas opções. Ou você abre mão do seu próximo, ou você luta e batalha por ele. Ou você reconhece que ele não está fazendo aquilo porque ele não sabe o que faz, e você continua lutando, ou você abandona ele, que é uma atitude covarde. Você pode ser covarde? Você pode ser covarde. Pedro foi covarde? Foi covarde. Na verdade, Pedro fez em Antioquia exatamente o que Paulo se recusou a fazer em Jerusalém: ceder diante da pressão. Lembra? Gálatas capítulo 2, verso 1 ao 10, ele estava com um homem chamado Tito, que era incircunciso. Ia ser tudo muito mais fácil para ele, se ele circuncidasse. Olha, esse aqui está aqui, vocês vão me aceitar. Mas ele falou assim, por nenhum momento esse homem foi constrangido a circuncidar, mesmo que aquela população inteira dos judeus estava forçando, precisa. Ele fala, não, vocês têm que ouvir o que eu estou fazendo. O mesmo Pedro que negou o seu Senhor com medo de uma criada, João capítulo 18, negou agora com medo do partido da circuncisão. Ele continuava crendo no Evangelho, mas falhou na sua prática. Sua conduta não se amoldou com o Evangelho. Quando as pessoas elas te veem no seu dia a dia, elas reconhecem você como um cristão ou como um ímpio? Agir, falar. Quando você vai almoçar, você é que nem aquele troglodita que faz aquele prato enorme. Será que quando tem 2, 3 bifes no prato lá e você está no meio, você vai e pega o maior para você? As pessoas olham para você e veem o quê? Não é motivo de rir, não é motivo de rir. Não, pastor, é o pecado da gula. Tudo bem, querida, mas está errado. Entendeu? Nós temos que entender que a primeira coisa para o reconhecimento não é a risada, é o constrangimento, é a tristeza. Porque ações como essa mostram que você não está refletindo o Evangelho, não refletindo Cristo. Mesmo através de um prato de comida, sim. As pessoas elas nos observam todo o tempo, em todo o tempo. O modo de dirigir, o modo de falar. Entendeu? Você vai quebrando regras em cima de regras e as pessoas olham. Ontem nós fomos almoçar um pouco tarde. E aí a minha filha, que agora está começando a andar sozinha, com muito temor, ela foi lá comprar um frango e comprou aqueles frangos de geladeira que eu odeio, entendeu? Que aquela carne horrível, mole no osso. E aí, não sei se foi a Rosângela ou a Luísa, falou assim, tá bom. E aí eu falei, e lógico que não reflete o meu coração. Meu coração estava odiando. Mas perante milhões de pessoas que matariam para ter um frango daquele na frente, tá ótimo, tá bom, tá maravilhoso. Pedro não se ajustou com o Evangelho. Ele contradisse o Evangelho com a sua atitude, porque lhe faltou coragem nas suas convicções. Como toda ação tem consequências,
Não tem uma ação sua que não tenha consequências. Nós somos livres da perdição eterna a partir do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ponto. Mas há consequências na terra do que você faz. Alimentação, cuidado com o corpo. Se você gosta de sol e ficar muito no sol, tudo tem consequências. Tudo tem consequências. E você tem que entender que não é injustiça de Deus, é simplesmente a consequência do seu ato. Quando Pedro agiu daquela maneira, ele sabia que tinha consequências. Consequência número 1: eu serei aceito pelos judaizantes. O povo vai me aceitar. Consequência 2: pode ser que alguém se levante contra o que eu estou fazendo de errado. As consequências: os demais judeus dissimularam com ele. Todo mundo que estava naquele grupo, inclusive os que estavam com Pedro, que viam Pedro comendo, que talvez tivessem aceito aquela prática como normal, abandonaram o certo e foram para o errado. Lembra a teologia do ralo? A água vai sempre para o ralo, a menos que o pedreiro erre a construção. Os demais judeus dissimularam com ele a ponto de que o próprio Barnabé, também chamado do filho da consolação, Barnabé, que andava com Pedro, que andava com Paulo, ter se deixado pela dissimulação deles, verso 13 de Gálatas 2,13, vamos lá, Gálatas 2,13, olha a consequência imediata da ação de Pedro. Pedro era referência. Você como cristão, você como uma pessoa pública, você tem que tomar cuidado com o que você fala e como você age. Eu tenho menos liberdade de agir do que você. 2,13. Se estiver numa mesa, num aniversário, e todo mundo beber cerveja, não há problema nenhum. Mas se eu colocar uma garrafa de cerveja na mesa e for identificado como pastor, o problema está criado. É assim que funciona. Se a gente chegar e falar assim, olha, a Diene está doente, todo mundo for, eu vou mandar o André orar lá, vou mandar o Sebastião orar lá, mas se eu não for, não valeu nada. Você é do ser humano. O padre lá da paróquia onde eu moro, Pensei que você ia falar de onde eu congrego, mas tudo bem. ele gosta de uma cervejinha. Quando tem as festas lá, ele é o primeiro lá. Não vejo o problema, gente. Eu não bebo. Rosângela convive comigo, ela sabe que eu não bebo. Opção minha. Mas eu não vejo o problema. Mas esse é um outro tema. Gálatas 2,13. E também os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé... Lembra quando você chega e fala assim, até o fulano? Olha, todo mundo foi na igreja, até o André. Você fala o quê? O que é isso? Oxi. Até o fulano. E também os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Aí eu não posso perder essa oportunidade. Até a Rayane chegou no horário. Não hoje. Não hoje. Fala, mulher, tá gravando. Até Barnabé, o amigo de confiança de Paulo. Quem que tirou a cegueira de Paulo? De Paulo, quando Paulo ficou cego. Aquele homem que foi chamado, em que Deus fala, vai lá. Ele falou, não vou não, Deus. O cara vai me matar. Não, vai que ele é um vaso escolhido. Vai lá e ora e começa a andar com ele. Até Barnabé, o amigo de confiança de Paulo e seu colega missionário, que permanecera firme ao seu lado em Jerusalém, inclusive, agora em Antioquia, ele cedeu. E isso é importante. A minha influência, a sua influência no meio que você vive. Você é luz do mundo e sal da terra, ou você é trevas? Quando as pessoas elas têm algum questionamento, elas vão a você? Ou olha para você e fala, é referência? Fale.
texto, né, dessa questão de comportamento aí. Até medo essa pergunta, cada pessoa começa a fazer esse cenário, vai. É porque eu estou tentando aqui encontrar um versículo, mas eu sei que é 2 Coríntios, a 1 Coríntios. Eu gosto quando fala também desses comportamentos de irmãos, né? Então, na questão de alimento, tem uma questão de Paulo também, que tem uma questão de alimentos, essas coisas assim. Eu queria saber se existe também a mesma ligação, se é o mesmo contexto. Porque a gente está tratando de comportamento cristão, né? Aí eu não vejo essa mesma pegada do que nós estamos falando. O que Paulo fala em Coríntios, do que você está falando, é que se eu como uma carne e o meu irmão se escandaliza por causa da carne, o que eu faço? Eu deixo de comer carne em detrimento do meu irmão. E aí é uma ação de misericórdia com uma vida que tem um cristianismo fraco ainda, e que ele ainda se apoia em coisas como comer, beber e vestir. Pessoas que apoiam o seu cristianismo em comer, beber e vestir, não estou falando de excessos, não é a pessoa vir aqui para o louvor com uma mini saia, ou o cara vir com uma calça de couro grudada no corpo, não é isso, eu estou falando do normal, tá? Tirando esses excessos, é uma ação de misericórdia. Esta ação aqui de Pedro não foi misericórdia, não foi, ele agiu ali sem misericórdia, porque tudo que ele plantou no meio dos gentios, tudo que Paulo estava falando, ele desfez. Ele desfez o que ele deu à destra da comunhão lá em Jerusalém, o que ele aprovou, porque estava lá o quê? Um gentio. Você acha que aqueles homens não se alimentaram ali? Na ida de Paulo com Tito e Barnabé lá para Jerusalém, eles não comeram, eles ficaram em jejum o tempo inteiro, eles ficaram uma semana lá. Será que na hora que Paulo foi comer, Tito comeu lá no estábulo? Não, eles viram Paulo comendo, e provavelmente, apesar do texto não dizer, provavelmente eles comeram dentro do mesmo ambiente. E o que Pedro fez foi negar algo que o homem já tinha visto e que o próprio Deus já tinha falado com ele. Então não é no mesmo. Não, eu não consigo ver não, tá? É só essa minha dúvida. Até Barnabé, o amigo de confiança de Paulo, seu colega missionário que permanecera firme ao seu lado em Jerusalém, agora em Antioquia, cedeu. Se Paulo não tivesse colocado contra Pedro naquele dia, toda a igreja cristã teria derivado para uma água parada, ou então haveria um permanente rixa entre o cristianismo judeu e o cristianismo gentio. Se Paulo não se posiciona ali, ia começar a ter o que? Diferença, que é o que as pessoas querem inserir na igreja hoje. Eu sou da igreja batista, eu sou da igreja presbiteriana, eu sou da igreja Assembleia de Deus. Não, você não é meu irmão, você é meu primo, porque eu não acredito. É isso que as pessoas querem fazer. Você vê a propaganda nas televisões, vem para cá, nessa igreja tem Deus, nessa cura. O que ele está falando? É isso aqui. É diferente? Não, não é diferente. Nós temos normas, regras diferentes, mas o cerne do evangelho é o mesmo. Se Pedro tivesse discutido sobre uma outra coisa pontual, talvez não tivesse nenhum problema, mas ele falou de uma vertente importantíssima, que é: não se pode acrescentar nada ao evangelho. Eu não tenho problema nenhum de conviver com o adventista que separa o sábado, mas se ele falar para mim que sem o sábado eu vou para o inferno, eu discordo dele. Ele está errado. Está errado. Não pode se acrescentar nada, e é o que Pedro está fazendo. Se Paulo não tivesse colocado contra Pedro, haveria uma permanente rixa entre o cristianismo gentio e o judeu. A notável coragem de Paulo naquela ocasião resistindo a Pedro, preservou a verdade do evangelho e a fraternidade internacional da igreja. Vamos deixar Pedro de lado e vamos começar a falar de Paulo. Porque se você continuar lendo esse texto de Gálatas, você não vai chegar a uma conclusão. Mudou alguma coisa? Será que o confronto de Paulo com Pedro gerou alguma coisa positiva? Conduta de Paulo. Gálatas capítulo 2, 14, 15 e 16. Vamos ler. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, Pedro, na presença de todos: se tu sendo tu judeu, vives como gentio,
e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Pedro olha e fala: se você estava vivendo igual, cara, se você estava comendo com eles, se estava ceando com eles, se você não impunha nada, você estava vivendo como gentil, por que você está querendo que eles vivam como judeus? Verso 15: nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Pedro, você está falando que o cara tem que circuncidar? Ninguém vai ser salvo por ser circuncidado, nem nenhuma outra obra da lei. Que tem que ser feito? Tem que ser feito. No caso dos judeus, tem que ser? Tem que ser. É a regra deles lá. Mas e como cristão, não. E se o judeu não quiser? Não quiser o quê? Circuncidar-se. Ele não é considerado judeu. Aí é dentro da religião judia, mas não dentro da religião cristã. E quando a pessoa se decidiu ser cristão, ele migrou da religião judia para a religião cristã. E quando você faz isso, você recebe novos ensinamentos e deixa outros, que é o contexto do cristianismo normal, que a gente vê por aí, para o cristianismo reformado. Você vem com uma bagagem, você vem com 3, 4, 5 malas, e aí você vai caminhando com aquelas malas. Conforme você vai caminhando dentro da cultura reformada, as pessoas elas vão te apresentando conceitos que confrontam aqueles que você cria. Que é que eu estava brincando com o Alice lá fora. O Alice comprou um carro novo. Eu falei assim: ei, Alice, antigamente eu ia pegar o óleo e ia lá manchar o teu carro inteiro com óleo, porque eu tinha que ungir o carro. Isso não é um conceito da igreja reformada, porque eu não posso consagrar um carro que não é para o uso do Senhor, é para o uso dele. Mesmo a consagração dentro da casa do Senhor não vai tornar esse móvel santo. Eu tenho zelo por ele, porque nós compramos com o seu dízimo e com a sua oferta, eu zelo pelo cuidado dele, mas não há nenhuma santidade. Se você tocar aqui a mão, não vai dar choque em você. Depois você experimenta. Você vem aqui, quando ninguém estiver vendo, você vem assim, vê se dá choque. Não vai dar choque. Não tem isso, as paredes. Não há esse grau de santidade. Mas a gente vai abandonando práticas que a gente julgava que eram corretas e a gente substitui por práticas que são corretas. Só isso. Em relação ao carro, óleo não, mas consagrar chaves para abençoar a vida do ano. Não existe isso. Não se consagra um elemento inanimado. Você consagra pessoas. No Antigo Testamento você tinha o contexto de você consagrar coisas inanimadas, como o templo e seus pertences, porque era ordenança de Deus. Quando Jesus Cristo veio e rasgou o véu, não há mais isso. Eu posso orar abençoando a vida. Olha, eu espero que esse carro te dê alegria, mas eu faço uma oração, não tem que eu ir lá colocar a mão, colocar óleo, não tem isso. Apresentação. Não existe isso. A apresentação é a mesma. Apresentação do quê? Senhor, te apresento esse carro. É uma oração sua, é uma oração de gratidão, é diferente. Você, quando você entra numa oração sacerdotal, você está criando uma coisa meio mística, em que se o pastor não for lá e colocar a mão no carro, já fiz isso muito, não pegar nas chaves, se ele não colocar a mão em todos os para-choques, vai bater nesse, porque esse não colocou a mão, é isso que a pessoa pensa. Não, consagrar a chave. Eu fiquei 20 anos lá na Batista, o pastor sempre consagrava. Isso não é bíblico. De carro, de apartamento. Não é bíblico. Você cria no coração das pessoas misticismo. Cria misticismo. As pessoas elas começam a achar que... Por que as pessoas andam com Bíblia no painel do carro? Porque ela acha que a figura da Bíblia aberta, em especial no Salmo 91, vai proteger o carro, como se o ladrão passasse assim e entrasse um manto. Não, Jesus Cristo ele não morreu porque o seu carro, ele morreu pela sua vida. E pela sua vida nós oramos. Amém. Continue orando. Amém. Vou perguntar uma coisa que é verdade. Por exemplo, o judaísmo é uma religião. Sim. Eles receberam a lei de Deus ali. E depois veio Cristo e nós somos cristãos. Mas se o judeu fizer tudo aquilo que está lá na lei, ele também tem salvação,
Sim e não. Entenda que ninguém é salvo por ser judeu ou não ser judeu. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Todos os judeus cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro serão salvos. Os que não são, que não estão, não vão ser. Todos os cristãos que estão dentro da igreja e não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro vão para o inferno. Por mais que você proceda de uma maneira correta, não vai fazer. Moisés não falava de Jesus porque Jesus... Falava de Jesus, sim. Sim, mas assim abertamente. Não a falou, ele não falou o nome Jesus, mas ele falou assim: vai vir alguém que vai falar, entendeu? Um profeta como eu. Aí ele seguir. E tem outras indicações, várias indicações da figura do Messias. É a figura do Messias que apareceu lá em Gênesis, no pecado de Adão e Eva, chamado proto-evangelho, em que Deus fala assim: o filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Já está se falando do Messias. Mas o judeu que cumpria aquilo ali, fazia do jeito que o Moisés... Ninguém conseguia. Mas ele Não existe tinha nenhum. aquela confiança de que Não existe nenhum judeu, nenhum ser humano, de Adão até o último, que consegue seguir todos os mandamentos da lei. Eu lembro que uma vez eu li um estudo que a pessoa conseguiu, os melhores rabinos conseguiam cumprir 60% da lei. Então, os judeus que viveram antes da vinda de Cristo, nenhum deles foi... Todos aqueles que estavam com o livro, escrito no livro da vida do Cordeiro, eles são salvos. E eles viviam dentro de um contexto que naquela época, sim, tinha que fazer aquela série de procedimentos. Não de uma forma religiosa. Mas eles não conseguiram nem... Por isso que é a necessidade do sacrifício. Ninguém, que nós lemos agora, ninguém, nenhum ser humano, ninguém é justificado por obras da lei. Não quer dizer que nós temos que abrir mão das obras da lei. Jesus Cristo fala: eu não vim para deixar de cumprir, pelo contrário, eu vim para cumprir. Então eles eram salvos pela execução dos sacrifícios. Não, os sacrifícios eles eram feitos para você restabelecer a comunhão com Deus. Reconciliar com Deus. Era uma forma de... A gente fala: Senhor, me perdoa. Eles naquela época, eles não tinham essa liberdade. Se você estivesse na sua casa e começasse a falar com Deus e alguém visse, eles te apedrejavam. Porque a regra era o templo. Sacerdote que falava de... Havia uma pessoa que era um intermediário. Mas hoje não há mais esse intermediário. Mas naquela época havia. Então o sacrifício era só para arrependimento. Não Era uma demonstração exterior de arrependimento, nunca para salvação, nunca. Então a salvação já estava escrita no livro do Cordeiro. Sim, ponto. Ninguém é salvo pelo cumprimento das obras da lei. Agora, se você é salvo, você cumpre a lei, exceto, como eu já falei para vocês, leis cerimoniais. O que é lei cerimonial? Sacrifício, eu tenho que vir com uma roupa diferente, eu tenho que ter a bandeira de Israel aqui na parede, eu tenho que ter o candelabro. Não, esses elementos caíram tudo por terra. Tanto que não há mais o templo. Não há mais templo. A gente pode, você está lá no banheiro fazendo xixi e você lembra e você começa a orar a Deus e não é pecado, você não vai ser fulminado ali. E na época do Antigo Testamento, você era? quando veio Jesus, então o judeu aceitou, não? Deveria aceitar. O que acontece é, em especial a casta religiosa não queria a ação de Jesus Cristo, porque quando Jesus aparece e assumir a função sacerdotal, aqueles homens ele tem que buscar outra ocupação. É claro que Deus não ia deixar aqueles homens desamparados, mas eles queriam continuar tendo poder. Então eles matam Cristo para continuar tendo a autoridade que eles tinham, que é o que muitos pastores falam: você vai orar? Não, primeiro você tem que falar comigo, eu vou interceder por você. Que nada, é a mesma coisa, não tem diferença. Com certeza deve ter pessoas que são mais tementes a Deus no nosso meio do que eu. Eu tenho apenas uma função, mas a pessoa fala: não, você tem que passar por mim. Olha, se eu não colocar a mão em você... Então os salvos ali no judaísmo aceitaram Jesus. Não necessariamente. No momento inicial eles podem não ter aceito, mas em algum momento depois ter aceito. É um estudo um pouco mais complexo que isso. Mas antes tá? de falecerem, antes da morte, aceitaram. Provavelmente. Reconhecer Jesus como... Creio que sim.
Entenda que reconhecimento depende do que é reconhecimento. Você vê uma figura, por exemplo, de Agostinho. Foi Agostinho católico. Crente, mas ele era devoto de Maria. Porque era o que? Era uma transição, foi uma transição do catolicismo romano para as pessoas que começaram a partir para a reforma. Mas havia ainda o conceito enraizado. E aí se você vai pela regra, você fala, se o cara adora Maria, então o cara vai para o inferno, porque ele não, ele estava indo em transição do coração, era o coração dele estava despontando para aquilo. Foi um homem que foi tremendo dentro do evangelho. Então às vezes a pessoa teve uma conversão apenas interna e não teve externa, porque Deus olha o coração dele. A confissão externa, ela é necessária, mas se a confissão interna existe, todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer, esse já está condenado. Quem diz que a pessoa creu ou não creu? Só Deus. Não tem como eu e você medir. A gente pode medir. A Edilene vem aqui e fala, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Será que mudou? Será que teve diferença? Não dá para a gente medir, mas Deus mede. Senhor, em nome de Jesus, queremos nos colocar como Pedro na Tua presença. Que ouvimos a Tua palavra, ouvimos o Teu Evangelho, mas não conseguimos colocar em prática. Nos sentimos frustrados, Pai, muitas vezes porque não somos aquilo que a Tua palavra diz. Mas acreditamos, Senhor, que o Teu sacrifício é completo e perfeito. Que nós possamos, Pai, honrar o Teu santo nome através do cumprimento dos Seus mandamentos. Que nós não nos fixemos em leis cerimoniais, em mandamentos de homens, mas que, em regra, nós pratiquemos o amor. Glorificamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome.